Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. Maria, sobre os convites de Jesus, nos leva a que nos detenhamos para explorar mais alguns aspectos da vida espírita, ou seja, espíritos errantes. E nós podemos entender esse termo, espíritos errantes. Lembrar, ao fechar-se cada existência, o espírito prossegue na sua caminhada, indo e convivendo em outra dimensão de matéria. Desse modo, instinto, fluido vital, usando-se a matéria, com isso morrendo o corpo, depois dessa morte física, ele continua a viver nessa ideia exatamente de que ele é imortal, que vive, continua vivendo desde a mais alta antiguidade, através das várias encarnações. A doutrina espírita, então, nos leva a que reflitamos de uma forma lógica a necessidade das várias existências como o único meio através do qual o homem pode construir-se no bem em renovações sequentes. E aí nós vamos perceber, com a destruição do corpo físico, ninguém perde a individualidade. O indivíduo se sente sem o corpo físico da mesma forma como sempre foi. O seu modo de pensar, de sentir, de amar. E exatamente ele volta ao mundo dos espíritos, dos quais ele havia saído para essa encarnação que ficou, conserva a sua individualidade após a separação do corpo físico. E aí, ele normalmente começa a enxergar-se com a aparência dessa última encarnação através do perispírito, que muitas vezes ele desconhece dessa existência. Tá? Isso é uma coisa grande, porque ele não sabe se está vivo, eu, ele não tem visão, ele nunca soube da existência desse perispírito. E aí ele pode realmente entrar numa ilusão, por assim dizer, muito grande, mas ele vai se conservar pela sua individualidade com a inteligência, as qualidades próprias, a consciência, a vontade, bom, mal, sábio, ignorante, feliz, alegre, triste, leviano, sério, tal como foi ou como era quando encarnado. Nas comunicações, essa individualização se apresenta de forma característica. Cada espírito detido no momento que a aflição o preocupa ou faz sofrer. Portanto, essa conservação da individualidade faz com que nós nos distingamos uns dos outros, quando encarnados, da mesma forma na erraticidade. Vamos nos apresentar tais quais fomos aqui. Essa palavra errante, erraticidade, vem significar exatamente a ideia que se está dentro de um espaço no qual você não tem mais o corpo físico e está em preparo, em avaliação, por assim dizer, da última existência para as existências que irão decorrer daí para frente, né? E a duração e o tempo em que permanecerá na erraticidade, fixar, dada a necessidade evolutiva de cada um, podendo dar muito em circunstâncias melhores ou piores. Céu e o inferno, para quem quiser conhecer mais, espíritos do caminho, dá, sim, circunstâncias muito interessantes nesse livro.
espíritos dados a pressupor. Eles têm espírito sutil, mais facilidade eles interagem, enquanto que aqueles atrasados, sujeitos às limitações do seu estado, se muito materializados, continuam atrelados fisicamente ao mundo local em que viveram, sofrendo as limitações da matéria. O Evangelho segundo nos leva a concluir quando diz assim: erraticidade pode ser entendido como estado feliz ou infeliz do espírito no intervalo das suas encarnações. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possuem, variam ao infinito. Enquanto uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente do sublime espetáculo do infinito. Quanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, se vê só, sem consolação, separado dos objetos da sua aflição, gemendo sob o constrangimento traz, o justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de indizível felicidade. Dá também a, pois, moradas, embora não sejam circunscritas e nem localizadas. Então, são errantes, portanto, todos os espíritos que têm o caminho das luzes são preparando-se para os novos reencarnes. Que enquanto aqui estamos agora, já estamos preparando para espíritos que um dia seremos. Nós paramos aqui até o episódio. A mãe nos abençoe e guarde.